Doutora Maitê Pimentel, então, depressão pode ser causada por hormônios. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Rê? Você tá bem? Eu tô, e você? Também. Só vou Sabia? falar uma coisinha antes que eu também concordo com você, Rê. Eu achei que era eu bebo cerveja Tá também. vendo? Tá vendo? Todas nós. E a minha mente foi mais longe ainda. Você falou, é o merchan de cerveja. Eu falei, já tá incentivando todo mundo a fazer coisa errada e engordar, tá vendo? Pensei a mesma coisa. Eu falei, olha, apologia, alcoolismo e tal. Doutora Maitê, hormônio pode causar depressão? Eu fiquei chocada. E, gente, é uma coisa que eu estudo muito, Regina. Eu estou apaixonada por esse tema. E todo mundo sabe, né, que a depressão já é falta de hormônio, falta de serotonina, noradrenalina no cérebro, que dá motivação, alegria, prazer, conexões cerebrais. Só que a gente sabe que os estudos estão indo muito mais à frente. A própria obesidade pode aumentar a resistência insulínica, diabetes, elas agem nos receptores cerebrais que podem desencadear mais ainda a depressão. Então, hoje eu vou trazer para vocês algumas novidades que pode ter a ver com você que está em casa. Maravilha. Então vamos aos mitos e verdades, doutora. Doutora Maitê Pimentel, é mito ou verdade que a depressão pós-parto tem causa hormonal? Sim, é verdade. Então, o que é a depressão pós-parto? É diferente do período que a gente tem os primeiros 15 dias depois do parto, a mulher fica mais triste, mais ansiosa, tem uma privação de sono em que ela também já fica também descontente com as pessoas, um medo, uma insegurança de cuidar de um neném que às vezes ela nunca teve esse contato. E aí, esse período, que é o baby blue, que a gente chama, é normal. Se passa de 15 dias e até um ano, a gente classifica como depressão pós-parto. Os principais hormônios envolvidos é a queda do estrógeno, da progesterona, que fazem essa alteração. Por isso que as mulheres na menopausa também têm uma tendência maior à depressão. Por isso que a TPM, quando cai esse estrógeno, também está uma depressão na mulher, uma irritabilidade, uma vontade de doce. E a prolactina também aumenta, porque é o hormônio que faz o leite. E isso bloqueia vários outros hormônios e a privação de sono aumenta cortisol. Você vê que uma coisa tem a ver com o outro. Exato. É mito ou verdade que homens têm mais depressão do que as mulheres? É mito. Então, a depressão é 2 a 3 vezes maior nas mulheres do que nos homens. Tanto é que a gente está falando aí de estrógeno, é o hormônio sexual que mais está envolvido em depressão, tá? E vamos falar aqui um pouquinho do que é depressão, porque a pessoa em casa fala, será que eu tenho depressão? Boa. Né? Então, a gente precisa ter, não é um episódio de depressão, todo mundo fica triste, todo mundo chora e fica irritado. Óbvio, ninguém é uma máquina, é normal oscilar o humor da gente. Mas quando isso demora mais de 15 dias para passar, envolvido com anedonia, que é falta de prazer e tristeza, é depressão. Então, eu vou falar alguns sintomas rapidinho. Vocês em casa contem nos dedinhos. Se passar de 5 sintomas, você pode sim estar com depressão e precisa procurar um médico. Então, vamos lá. Tristeza, ansiedade, angústia, irritabilidade, falta de prazer, de tudo. Pode ser de sexo, pode ser de trabalho, pode ser de sair com os amigos. Ideação suicida é um pouco mais grave. Falta de esperança e sentimento de culpa. Esses são os sintomas emocionais. A gente também tem os sintomas físicos. Tá. Dor de cabeça constante, dor de estômago constante, alteração do paladar, tanto para comer a mais quanto comer a menos. Olha. Uma fadiga crônica, você acorda cansado, você não consegue fazer as coisas. Problemas gástricos que eu falei, dor do peito. E agora a psiquiatria ela tem estudado muito um outro fator, que é a dimensão cognitiva. Eles não pensam só na depressão como um sintoma físico e emocional. É a pessoa ter mais atenção. Se você está com falta de atenção, perda de memória, funções executivas muito lerdas, você demora para executar seu trabalho, e uma velocidade mais lenta psicomotora, entra nos critérios de depressão. Tá. Mais um. É mito ou verdade que obesidade e depressão estão associadas?
é super verdade, tá? E aqui vamos desmistificar uma coisa, não é assim, o obeso tá triste porque tem o peso acima e não se sente feliz. Não, a gente não tá falando de estética, não tá falando de se sentir bem com a obesidade. A gente tá falando de conexões hormonais. Então, a obesidade, ela produz células de gordura, que são os adipócitos. Essas células, elas produzem imunocitoquinas inflamatórias, que até é o fator de risco para o Covid. E essas inflamações, elas também inflamam o cérebro, que altera a conexão cerebral e a gente chama disso de plasticidade neuronal. Então a gente tem alteração da serotonina, da insulina, de noradrenalina, que altera o hormônio do prazer, da execução, da disposição e da memória. Entendido. Eu vou conversar com uma moça muito bonita que está ali me esperando, a Priscila, a gente já retoma o nosso papo. Impressionante como a doutora Maitê estuda e explica pra gente que a gente entende, mas precisa de um tempo para assimilar. Vamos continuar conversando com a doutora Maitê Pimentel. Mitos e verdades ou perguntas, hein? Vamos lá. Mitos, mais mitos e verdades então. Vamos continuar, doutora Maitê. É mito ou verdade que é possível melhorar da depressão tratando a parte hormonal? Super verdade, tá? Então, se você tá com um problema na tireoide, você melhorando essa função tireoidiana vai melhorar a disposição, o humor. Se você tem resistência insulínica, vai melhorar. Se você tem problemas de prolactina, de cortisol, a própria depressão é uma falta de serotonina. Se a gente aumentar a serotonina, que é um hormônio, a gente vai melhorar essa depressão. Perfeito. É mito ou verdade que depressão pode ser hereditária? Que pena, né? Mas é verdade, sim, a gente tem relação de depressão que famílias são acometidas. Então, quem tem uma genética de depressão, que a mãe, o pai, a avó tiveram, você não pode ter eixos que desencadeiem. O que desencadeia uma depressão? Isolamento, não fazer atividade física, uso de drogas. Gente, às vezes o uso ilícito de drogas para umas pessoas que não têm genética não desencadeiam dependência e depressão. Para quem tem histórico genético, desencadeia. Bebida alcoólica e uso de alguns remédios também podem desencadear, que os médicos vão saber te ajudar a falar quais são. Então, tomem cuidado. Quem tem histórico 2 ou 3 gerações com depressão tem que tomar cuidado. Que coisa. Vamos direto para as perguntas, doutora? Vamos. Então vamos lá. A primeira pergunta foi enviada pela Mariana. Por que pessoas com depressão comem muito e outras quase não comem? Os remédios interferem nisso? Mariana, isso, olha só. Tem gente que perdeu o namorado ou perdeu o emprego, pega a coisa de sorvete lá e come tudo de uma vez, um monte de bolacha e se sente culpado, faz compulsão alimentar. E tem pessoas que travam. Não tem fome, chora, se isola, porque a gente tem várias conexões cerebrais. Então tem a depressão com anedonia, que é falta de prazer, tristeza, não tem nem vontade de comer, e aí aumenta o hormônio leptina. E tem as pessoas que ficam mais irritadas, ansiosas, compulsivas com a depressão e desencadeiam um perfil de comer muito e muito e muito e depois sentir culpa por ter comido. Então, a gente tem as duas vertentes, se um padrão de depressão é mais para tristeza, anedonia, ou um padrão de depressão com irritabilidade, com ansiedade associado. Tá. E os remédios podem interferir? Sim. Tá. Você sabe que tem muito remédio para depressão e para quadros psicóticos que aumentam muito o apetite. Então, no consultório de endocrinologia, a gente tem hoje oportunidade de remédios que não mexem no sistema nervoso central e ajudam a emagrecer, que era difícil antigamente. Exato. E outra coisa, a gente também tem hoje antidepressivos muito modernos que são voltados não só à tristeza, mas melhorar a memória, melhorar a libido. Então, hoje nós temos antidepressivos que melhoram a vontade sexual. Porque isso é um grande item. Quase todos os antidepressivos, eles perdiam libido, principalmente dos homens. Isso é uma das causas de abandono de tratamento. E você vê que hoje a gente tem oportunidades de novas moléculas que engordam e também emagrecem, que melhoram o libido e perdem libido. Maravilha. Mais uma pergunta. Kelly, tomo remédio para tratar a depressão leve, mas tenho medo de nunca mais parar de usar. Os remédios podem viciar? Isso é uma grande dúvida dos pacientes e uma insegurança que quase todos têm de iniciar um remédio antidepressivo.
Primeiro, que as pessoas, elas acham que o cérebro não é um órgão igual ao coração, igual ao pulmão. Elas acham, não, eu vou conseguir, eu sozinha consigo. Às vezes não encaram a depressão como uma doença. E a depressão é uma falta de hormônio cerebral, tá? E o que acontece? Se a gente usa no começo um antidepressivo e para de usar precocemente, aumenta-se muito a recidiva de ter depressão novamente e não se tem aquela cognição voltada à vida normal. Você tem muitos pacientes depressivos, Regina, que falam assim, eu nunca mais fui a mesma, ou o mesmo, depois que eu tive a depressão. Então, esse empoderamento de voltar à cognição mental, ele é muito importante. Sem dúvida. E isso, a gente sabe que precisa pelo menos de 6 meses de tratamento, a 2 anos, porque a gente está mexendo com receptores, neurônios cerebrais, e que a gente precisa desse tempo para as células se recuperarem. Não é que você vai tomar uma vez e você vai tomar o resto da vida. Mas quando você começa a tomar um remédio, você tem que confiar no seu médico e você tem que fazer o tempo de uso necessário. Perfeito. Próxima pergunta enviada pela Lourdes. Tenho 60 anos e tenho depressão. Estou tomando remédio há 3 semanas. Também tenho problemas na tireoide. Será que o medicamento está certo? A depressão pode ter relação com a tireoide? Muito bem, Lourdes. Você sabe que uma das doenças que mais acometem pessoas que estão com quadro, que vão ao psiquiatra, vou ao psiquiatra que eu estou com depressão. O principal hormônio alterado pode ser a tireoide. Então, é obrigatório para os pacientes que estão na investigação fazer hormônio de TSH e T4 livre. Se você tem o hipotireoidismo, está tomando remédio na dose correta, isso não é o fator de depressão. Agora, se você tem um hipotireoidismo ou nem sabe que tem hipotireoidismo, pode ser a causa dessa depressão. Se tratar o remédio com o remédio certo da tireoide, a depressão vai embora. Perfeito. Que assunto fascinante, né, doutora? Eu gosto bastante. E você sabe que aumentou muito a depressão agora na pandemia. A gente aumentou a venda de remédios antidepressivos em 32%. E dados do JAMA, a revista agora de março desse ano, falou que todos os pacientes que tiveram Covid, 50% ou mais estão com um quadro de ansiedade ou de depressão. Nossa. Então, é um tema que a gente, hoje em dia, tem que abordar sem preconceito. Boa. Antigamente, eu tenho vergonha de ir ao psiquiatra ou ao endocrinologista para tratar de uma depressão. Eu tenho vergonha de falar que eu tomo um remédio para dormir ou ansiedade ou depressão. Não, gente, a gente desmistificou isso e hoje depressão é considerada uma doença que tem tratamento e você pode ser feliz. Então, você pode se tratar e ter uma vida normal. Perfeito. E olha, não conheço ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que a doutora Maitê Pimentel. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada pela oportunidade, Rê. Estou com saudades. Nós também. Doutora Maitê Pimentel é médica endocrinologista. O site da doutora Maitê Pimentel é endoc.com.br. O Instagram da doutora Maitê Pimentel é Maitê_endócrino, Maitê com THE, Maitê_endócrino. Um beijo gigante, minha querida. Beijo. Tchau.